Conecta Talk. Finalmente estamos de volta depois de um grande tempo sem movimentar esse podcast, porque eu estava de licença maternidade super estendida. Agora que Bernardo fez 1 ano e 6 meses, finalmente consegui retornar aqui para o nosso canal para produzir bastante conteúdo para te ajudar durante a sua caminhada de desinflamação. E hoje vamos falar com uma pessoa que você não sabe quem é. Você não sabe. Gente, olha, toda vez que eu olho para o Instagram dessa mulher que está aqui do meu lado, eu falo, cocria esse corpo em mim, Senhor. Cocria, entendeu? A gente vai falar sobre emagrecimento, eu já vou te revelar com quem. E o tema de hoje é desinflamar para emagrecer, porque que só fechar a boca não resolve. Adivinha quem está aqui comigo? É a doutora Suzana Lessa. Eu não poderia ter trago ninguém melhor para aqui, para o nosso canal no YouTube, para o nosso podcast Conecta Talk, do que a Suzana, que já trabalha por muitos anos, né, Suzana? Sim. Com emagrecimento. Ela é médica, ginecologista. Fala pra gente as suas graduações aí. Eu sou médica, ginecologista, eu fiz residência em ginecologia e eu sou pós-graduada em nutrologia e eu tenho uma abordagem bem integrativa nos meus atendimentos e trabalho com emagrecimento há mais de 10 anos. Bem estilo doutora Pri. E aí o mais interessante é que ela já é o molde do que o paciente dela quer chegar. A gente já conversou sobre isso, não foi? Eu falei, Suzana, ninguém chega lá falando, não, olha, como que faz pra ficar aqui? Aqui ela tá tapada, meu amor, mas você não sabe como é que é essa pessoa. Como é que vai pra ficar assim? Ela falou que sim, né? Várias pessoas chegam lá. Chegam lá. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Obrigada. É uma grande honra estar aqui, principalmente para falar sobre esse tema, que é um tema que conecta justamente o nosso conteúdo e está intrinsecamente ligado, né? Que é o emagrecimento, inflamação e emagrecimento. E apesar de atender homem, também eu atendo muitas mulheres 35 mais, 40 mais, e acaba acontecendo isso sim. Porque no fim das contas, o que eu ensino, o que eu conduzo ali na consulta, de certa forma é o que eu vivencio na prática. Claro. Né? Então, acaba sendo um modelo, e aí eu sei também, né, os caminhos e as dores que vivenciar, equilibrando os diversos pratinhos que a gente tem e ainda manter ali saúde, uma boa composição corporal. Exato. A Suzana trabalha bem, ela é pau na máquina, ela é mãe, ela treina também muito focada, ela é muito focada no treino, então ela sabe o que a gente vive aí nos bastidores, né? É isso, médica, empresária, mãe, esposa, dona de casa, estudo a beça. E aí, pra gente conseguir ter saúde, uma boa composição corporal, saúde física e mental, a gente tem que ir pela rotina, né? Exatamente, a rotina que manda na nossa vida. E aí, Suzana, o que eu queria conversar aqui hoje é sobre aquele caso, né, da pessoa que ela faz tudo certo, ela é de fato uma pessoa desinflamada, tem rotina, come certo, pratica uma atividade física e não consegue sair do lugar, não consegue emagrecer. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, sobre esse emagrecimento real, da vida real, não esse emagrecimento aqui virtual que a gente vive vendo no Instagram e muitas das vezes ele vem junto com outras coisas além da desinflamação e o povo não fala, né? Fica ali de bico calado. Então, assim, por que o corpo inflamado ele não emagrece? Bom, o corpo inflamado não emagrece e a pessoa que aumentou peso inflamou. Né? Todo esse processo ali até de aumento de peso, de chegar a um sobrepeso, uma obesidade, isso aconteceu trazendo um ambiente inflamatório. E com hábitos inflamatórios que levaram a esse estado. E aí, quando o corpo está inflamado, o que aconteceu ali para chegar nesse ambiente de inflamação com o aumento de peso, com a obesidade? Teve a alimentação não saudável necessariamente, ou pelo menos com os macros, né, desequilibrados, com mais carboidrato, um carboidrato refinado, com mais açúcar, com mais farinha,
levando ao pico de glicose, com picos de insulina, que isso acaba já trazendo um ambiente mais inflamado, né, com aumento de estresse oxidativo. Eu costumo falar que até o que é os ferrugens, né, começa a trazer mais ferrugem ali, isso vai inflamando mais o corpo. Com esse corpo ali mais inflamado, o próprio tecido adiposo, né, a gente sabe que com mais gordura, simplesmente de ter mais aquela gordura ali, isso vai também liberar mais inflamação. Isso também vai trazer um processo de inflamação de sistema nervoso, né? Neuroinflamação. Isso vai ficar mais difícil de tomar boas decisões, né? Com pico de glicose, pico de insulina, daqui a pouco a pessoa quer comer novamente. Né? Então, isso vai alterar o processo de saciedade dela e acaba que vai buscar novamente aqueles alimentos e não necessariamente os mais saudáveis se ela não estiver atenta, se for, né, no instinto. E o próprio processo de neuroinflamação também, né, a mentalidade, né, todo esse ambiente ali do corpo que traz, isso vai influenciar nas decisões. Sim. Então tem todo o processo de químico, né, de hormônio, inclusive o que isso vai trazer em relação a atitudes e comportamentos. Ou seja, uma grande bola de neve, né? O corpo que está inflamado, ele não emagrece porque ele fica se retroalimentando ali na inflamação se os hábitos diários, né? Se o estilo de vida da pessoa, de uma forma geral, não mudar. E aí, Suzana, eu queria que você pontuasse, principalmente, o que mais você vê no consultório, assim, de sinais e sintomas da inflamação, além do sobrepeso, da obesidade, dessa falta de clareza mental e ansiedade, né? Que vem junto com essa inflamação. Sim, tem esses sinais, né, muito claros, que é o aumento de peso, mas também tem alguns sintomas que são, às vezes, mais subjetivos, né, e que a pessoa acaba não percebendo, que é a fadiga, né, esse cansaço ali persistente. A gente pode ter mais estufamento abdominal, né, aquela pessoa que come... Ela fala assim, às vezes eu não sei o que é, às vezes eu não comi nada, saudável, eu comi uma salada e de repente estufei, acordo melhor, depois ao longo do dia parece que eu estou grávida. Né? Então esse processo digestivo ali que vai ficando mais difícil, né? E aí o processo digestivo, padrão também intestinal, pele, né? Pele sem viço, acne, a pele de repente até mais seca, porque começa a ir para algumas alergias de pele, dermatites, o próprio cabelo também, mais queda de cabelo. Nossa, são tantas coisas relacionadas à inflamação, né? Unha. A própria saburra da língua. Eu ia falar agora, né? A língua. E às vezes as pessoas até sentem alteração até de sabor, né? Falam que estão com sabor mais metálico. Ficam, às vezes, falam que acorda nauseada. Né? Então aí a gente já começa a perceber também que tem algumas coisas saindo ali do fora padrão. do controle. Ou seja, a primeira lição de hoje, um corpo inflamado não emagrece porque a inflamação gera mais inflamação e também impacta na forma que a gente pensa. E aí fica mais difícil dessa pessoa tomar as decisões corretas na hora mesmo de se alimentar para que ela consiga emagrecer, né? Sim. E o que entra pela boca pode te curar ou pode te inflamar. E, Suzana, conta pra gente aqui quais são os alimentos que você entende que são os melhores ali para desinflamar, os mais anti-inflamatórios. Para desinflamar? Bom, que você elege ali. Eu falo que assim, antes de qualquer coisa, a gente tem que parar de inflamar. Né? A gente tem que parar de sujar a água do aquário. Né? Então a gente precisa ali retirar o que de repente ali é mais inflamatório. Tem essa polêmica ali, né, do que é inflamatório, do que não é inflamatório, de para quem é, de que... Mas, sim, vamos ser objetivos. A gente sabe que açúcar em excesso, que farinha em excesso, qualquer pacotinho ali de biscoito, de bolo, daqueles de mercados, eles são, sim, mais inflamatórios. Bisnaguinha. Eu pensei no Ana Maria. Biscoito da vaquinha, biscoito da vaquinha. Biscoito da vaquinha, biscoito recheado. Os próprios iogurtes da Danone todinho, né, que as pessoas consomem demais. Sim. Margarina. Sim. Né, aquele café da manhã do pão com margarina e o leite com Nescau, adulto ainda tomando esse leite com Nescau. Então a gente sabe... Refrigerante, mesmo que seja zero, vamos falar disso aqui ainda, né? Exatamente. Então esses alimentos ali extremamente industrializados, né, que a gente até fala, né, descascar mais, né, e tirar do pacote menos, né? Então, esses alimentos, eles acabam ali poluindo mais o aquário. Eu gosto muito de usar essa analogia, né? Então, a gente tem que primeiro parar de trazer
lixo pro corpo. Dentro, né? E o que mais que você acha assim que é anti-inflamatório para esse processo mesmo do emagrecimento de uma forma geral? Aí a gente vai para os alimentos coloridos, porque a gente vai estar trazendo uma variedade de nutrientes. Eu acho que hoje em dia, mesmo a pessoa saudável, muitas vezes a gente fica muito ali nos mesmos alimentos, né? Não vê os alimentos que de repente estão nas estações para justamente tentar trazer um pouco mais de variedade e de nutrientes. Né? Então a gente vai para tentar trazer mais cor, mesmo que é uma forma simples para trazer esses nutrientes, trazer mais fibras. A gente consome muito pouco fibra. Muito né? pouco. A gente muito pouco. Muito. Eu, particularmente, eu me considero uma pessoa que consome pouco fibra, tanto que eu suplemento diariamente, eu suplemento fibra, porque eu já sei que eu não consigo comer por falta de hábito. Quantidades, eu até falei isso aqui agora, que eu fiz uma gravação de um rio de salada verde. Eu falei, cara, eu preciso comer mais salada verde. Eu falo bacia, comer salada na bacia. Aí eu fiz numa bacia mesmo, que agora eu simplesmente vou levar essa bacia pra casa pra tentar mudar esse hábito, que não foi adquirido desde a infância, de comer mais verde. E eu, de fato, eu sei que eu como pouco legume, eu como pouca salada verde, embora eu coma. E aí eu suplemento fibra, porque é difícil atingir a cota diária para ter um intestino de fato saudável, né? Sim, na nossa rotina, por mais intencional que a gente seja, vai colocar ali uma saladinha ali no prato, legumes, então a gente acaba não consumindo essa quantidade de fibra, que é super importante para um bom funcionamento intestinal, que o intestino funcionando bem, a gente também vai melhorando esse processo de inflamação. A gente trazer também ativos ali de temperos, né? Que a gente vai trazendo ali algumas ervas, né? Algumas especiarias, que vão ter esses ativos que vão melhorar a inflamação, como o açafrão, alecrim, pimenta também, né? Também vai ter até o efeito termogênico, mas também traz gengibre. Tudo isso também pode ser inserido em chás, né? Chás acaba sendo uma excelente estratégia ali para você colocar ali no meio da manhã, no meio da tarde, à noite, que você vai aproveitar ali de determinados benefícios, que sejam digestivo, que seja ali calmante, mas que vai trazer esses ativos também que vão ajudar na desinflamação. Deixa eu pensar se teria algum alimento específico. Azeite, o açafrão, o próprio frutas vinagre, vermelhas, vinagre de maçã é excelente também, né? Para ajudar nesse processo da gente, já que a gente falou sobre pico de glicose, insulina, para ajudar a reduzir o vinagre de maçã seria excelente. Então, falei frutas vermelhas. E a gente tem coisa aqui no Brasil também, né? O açaí puro de verdade. Que Exato, né? Exato. Nacional, né? A gente fica focando ali na amora, no mirtilo. A gente aqui no Rio, então, né? Come açaí, gente. Come açaí. Mas não é aquele ali cheio de xarope, não. É o puro. É o puro. Suzana, eu vou falar algumas afirmações que tem da saúde e você vai me dizer se é mito, se é verdade, por que é mito, por que é verdade, tá? Primeiro, jejum resolve tudo. Mito ou verdade? Mas resolve tudo. Tudo para emagrecer. Não, o jejum resolve tudo. O jejum não... O período que você não come, também ele não vai resolver o período que você come. Exato. Depende de que jejum é esse, quantas horas quem tá fazendo, né? Eu particularmente gosto de jejum. Eu amo. Eu aplico muito no meu dia a dia. Eu fico bem com o jejum. Se eu estiver ocupada, eu não gosto, eu falo assim, eu não gosto de comer em pé, eu não gosto de comer correndo. Né? Então, assim, no meu dia a dia, inclusive, é uma das estratégias, eu acho que realmente faz diferença pra mim, que me ajuda, eu utilizo muito o jejum. Sim. Só que o jejum, ele vai depender pra quem, né? Se você tá bem adaptado, quantas horas você faz, como que você quebra esse jejum, né? E o que você vai comer na sua janela de alimentação. Então, ele, bem estruturado, ele pode sim ser uma excelente estratégia, tanto para o emagrecimento e principalmente para a saúde. A gente sabe que o jejum tem diversos benefícios para a saúde. Inclusive, quando a gente está falando no processo de inflamação. Né? A gente dá aquele tempinho ali para o corpo fazer o processamento, se limpar, né? Fazer a detoxificação dele, fagocitar, né? Então, a gente sabe que tem diversos benefícios, clareza mental. Mas, se quando você for se alimentar, se for para alimentos inflamatórios, ou quebrar esse jejum já comendo, de repente, o carboidrato, né, mais refinado, algum alimento que você vai fazer aquele pico de glicose, e o que vai acontecer? Você vai sentir mais fome, vai querer comer, e você vai comer
Exato. Até o pé da mesa, nessa janela ali de alimentação. Aí vai falar que o jejum que causou compulsão, onde na verdade o grande problema foi a quebra desse jejum, exatamente. Né? E aí, nossa, perfeito. Então depois é o jejum que causa compulsão. É mito, viu, gente? Carboidrato é vilão. Mito ou verdade? Não, carboidrato não é vilão. Carboidrato pode ser salvação. Qual carboidrato, para quem, em qual situação, em qual quantidade. Exato. Uma coisa é a gente falar do pão com margarina pela manhã. Outra coisa é a gente falar de um aipim com manteiga pela manhã. A gente tá falando de outro tipo de carboidrato, né? Principalmente esse, assim. Eu tenho falado muito sobre isso. Sobre essa questão do café da manhã com esses carboidratos tão pobres, né? E sem mais acompanhamento. Carboidrato e pronto. E o quanto que isso vai influenciar ao longo do dia, né? Sentindo mais fome, sentindo mais desejo por esses alimentos ali que fazem esse efeito no cérebro por serem mais palatáveis, né? Então trazem essa sensação de recompensa. E o quanto isso, inclusive, vai baixar a força de vontade dessa pessoa ao longo do dia. Né? Se ela já começou o dia ali dando aquela recompensa rápida que a gente sabe que acaba trazendo esse tipo de alimento, depois como que ela vai, né, resistir a outras coisas ali ao longo do dia? Já começa o dia com a mensagem errada. Tem uma outra afirmação que eu vejo demais, que é assim, ó, só contar a caloria basta. Todo dia aí você toma uma coca em 0, porque na conta calórica total você vai fazer uma restrição energética e vai emagrecer. O que você acha dessa afirmação? Só contar a caloria basta para emagrecer. Mas aí a gente já vai falar sobre essa questão de conta da coca zero? Não. Vamos chegar lá ainda, calma. Só caloria, o que você acha? Não, gente, só caloria não faz um corpo saudável. Exato. Só caloria não dá pra trocar uma maçã por brigadeiro achando que é a mesma caloria, que isso vai trazer o mesmo efeito. Né? Isso, em termos de nutrientes, em termos de... Aí, de novo, né? De mensagem pro corpo. Qual a mensagem que você tá dando pro seu corpo? Tanto em relação até a parte de hormônios de liberação mesmo, mas aí a gente vai ter pra parte de mentalidade também. E aí você... Às vezes pode até emagrecer, que é o que a gente tem visto aí, né? A pessoa faz uma restrição calórica, só que vai ser aquela pessoa que emagrece com uma composição corporal ruim, porque ela também vai estar provavelmente prejudicando a massa muscular dela. Então não se torna também um emagrecimento sustentável. E não vamos nem falar do ambiente inflamatório, porque pessoas magras também podem estar inflamadas. Muito, inclusive as falsas magras, né? São magras, mas na verdade não tem massa muscular, e aí flácida, ou seja, tem que treinar, tem que comer mais proteína. Tá ali vestindo P, mas o percentual de gordura está acima. E as deficiências nutricionais que isso vai acabar trazendo também. E aí a gente também entra no intestino, né? A maçã vai ser diferente que o brigadeiro ali na saúde intestinal, que também é a base, né? O berço de onde começa esse processo inflamatório. Então, quando a gente fala de saúde, de um emagrecimento sustentável, só contar calorias não é a solução. E por fim, a última afirmação, que eu vejo muita gente falando, mas para emagrecer só remédio resolve. E aí, o que você acha, doutora? Assim, só tinha, eu falo, se fosse só remédio e só hormônio, só tinha modelo e bodybuilder andando na rua, não é? Exatamente. Se fosse fácil assim... Não existiria uma epidemia, né? Pandemia de obesidade no mundo, não é só aqui no Brasil. E isso se tornou um problema porque a gente volta para a questão das calorias. A pessoa que de repente está utilizando ali o remédio como uma bengala, que eu costumo falar, né? Tá ali usando como uma bengala, sem passar pelo todo o processo de mudança de hábito. Aí ela tá trocando a maçã pelo brigadeiro. Ela pode estar emagrecendo, só que ela tá entrando por um processo de deficiência de nutrientes e perdendo massa muscular, né? Então acaba que vai ficar aquela pessoa magra, com menos músculo, com o que falam, inclusive, né? Com rosto de Ozempic, porque ela não consumiu a quantidade de proteína, que ela não se nutriu da forma adequada, queda de cabelo, enfim. E aí depois, quando a bengala sair... Sai, né? Um dia vai ter que sair, né? Um dia vai ter que sair, né? E essa é a bengala que eu costumo falar. Porque a medicação, às vezes, vai ser necessária para determinadas pessoas. Só que é uma bengala para você passar por um processo de reabilitação. Se você não passa por esse processo de reabilitação, quando sai a bengala, você cai. Então, essa pessoa, ela acaba que ela vai ganhar peso novamente e dessa vez com menos massa muscular. E aí, os próximos processos de emagrecimento dela será cada vez mais difícil. Mais difícil. Aí acha que tá no platô, né? Ah, daqui eu não consigo mais sair.
Toma mais remédio, e aí o negócio não funciona. Vai ficando cada vez mais difícil. O platô, eu falo, você tá no platô porque você chegou né? Você tá no peso que você consegue com o que você faz. Né? Então vai ter que fazer algumas modificações. Diferente, né? E como eu sempre falo, o emagrecer requer a nossa mente e também a alma, né? Fala um pouco pra gente sobre esse processo de emagrecimento, com ajuste de autoimagem, mentalidade que você vê que é super necessário, principalmente dentro do consultório, para retirar essa bengala do seu paciente e ele seguir, né, a vida dele. Recentemente eu até fiz um desafio justamente para emagrecimento, em que eu abordava justamente essa questão de comportamento. Porque hoje, todo mundo sabe o que precisa fazer para emagrecer. Claro. Né? Então não se trata de o que eu tenho que fazer, mas se trata de conseguir fazer dia após dia para que ocorra esse emagrecimento, mais saúde e que isso seja sustentável. Então isso passa por nossas rotinas diárias, né? Um passinho ali de cada vez, as coisas que você vai introduzindo dentro do seu dia a dia e que você vai fazer de uma forma repetida para você conseguir qualquer objetivo que seja. A gente está falando aqui sobre emagrecimento, mas isso é importante para passar numa prova, isso é importante para manter a casa limpa, você tem que limpar de novo no dia seguinte, né? Então, são essas escolhas diárias que vão fazer com que você consiga ter um emagrecimento saudável e sustentável. Isso a gente acaba que passa, lógico, pelo processo de mentalidade. Sim. Né? É você ter clareza do que você quer, né? Você quer emagrecer. E eu até falo assim, porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu quero comer menos açúcar, eu quero fazer mais exercício. E às vezes quando fica nesse pensamento, muitas vezes você também não consegue trazer essa consistência. Porque a verdade é que ninguém necessariamente quer comer menos açúcar porque quer comer menos açúcar. Ela quer o resultado, né, que comer menos açúcar, que fazer atividade física vai trazer para ela. Então isso parte aqui também dessa clareza do que ela quer, conseguir visualizar isso e a partir disso vir construindo esse processo, né? Essas etapas. Então, ter essa clareza, eu acho que a meta bem escrita, né? Esse objetivo bem escrito. Aí eu falo sobre visualizar, né? Eu quero ser uma pessoa que tem uma composição corporal melhor, que tem energia pela manhã, que consegue ter mais equilíbrio ali no dia com o trabalho, com filhos, com estudos, com o que quer que seja. Então, visualizar isso e escrever as etapas mínimas, às vezes, que ela precisa, né, cumprir diariamente para ela chegar lá. Sim. E assim, eu falo que às vezes é até, vou colocar aqui então que eu vou fazer exercício 5 vezes por semana. Sabe que você vai conseguir? Tá fazendo nada. Vai colocar 5 vezes? Sim. Não consegue, já frustra, né? Exato. Então, ter uma clareza, estabelecer essas estratégias. Pequenas metas diárias, honesta, né? O que realmente dá para fazer? O que eu consigo assumir aqui para fazer? Para conseguir cumprir. Isso tem que ser revisto. Claro. Tem que ser revisto. Tem que ser revisto. Não consegui fazer. Eu falo assim, tá bom. Levanta e segue. Faz entendida e segue. Porque você vai ter que fazer de novo. Tem que fazer de novo. Escorregou, levanta e segue. Não é porque comeu aqui, de repente, um chocolate depois do almoço que aí eu vou estragar tudo. Levanta e segue. Porque se trata talvez mais de não desistir do que de fazer as coisas certinhas o tempo inteiro. É engraçado isso que você falou, porque isso é basicamente um processo simbólico de como a vida começa, né? Então, uma criança, quando a vida dela começa ali, ela é prematura, ela é completamente dependente da mãe. Aí depois ela começa a engatinhar. E aí ela começa a ganhar mais consciência que, poxa, eu consigo ficar em pé, então eu vou tentar andar. E para ela começar a andar, ela não levanta e começa andando. Primeiro ela vai se agarrando no sofá, né, nas coisas, depois ela começa a andar. E aí ela cai toda hora, ela levanta e cai, levanta e cai. Então é um processo simbólico da vida e não desiste até conseguir, de fato, caminhar. É exatamente assim com o emagrecimento. Porque o emagrecimento talvez não se trate de uma meta alcançada, né? Mas é todo o processo que você vai seguir pelo resto da vida. Exato. Porque não é uma coisa que, emagreci, então agora... Porque acontece isso, né? Emagreci, então agora pronto, já posso. Sim. Você vai voltar pra onde você tava. Exato. Se não tiver consciência do que pode, a quantidade que pode, né? Porque assim, poder pode.
Mas qual a quantidade? É consistente com o que você quer? Eu não tô falando de uma coisa ou outra, né? Mas de hábitos repetidos. Sim. É consistente com o que você quer? Você pode tudo. Sim. Mas não necessariamente você vai ter o que você quer. Sim. E você já respondeu a minha próxima pergunta. Que é como criar um mindset positivo e sustentável para quem já tentou de tudo? São essas pequenas metas, né? São as pequenas metas. E eu acho. E se trata da aceitação que tem que mudar. Porque as pessoas querem chegar lá, mas elas não querem percorrer o caminho. Não querem ter o trabalho. Elas querem chegar no sucesso, mas não querem, por exemplo, né? Teve até um exemplo desse que eu vi esses dias, eu achei interessante, que é assim, você quer ser o leão da floresta, mas você não quer ter o trabalho que ele tem, que é ir lá e caçar e se posicionar e organizar toda, né? Assumir a responsabilidade de ser um leão. Assumir a responsabilidade de ser um leão, o rei da floresta. Então é exatamente isso. Para a gente conseguir emagrecer com consciência e estratégia, quais são assim, os pilares que você considera os mais importantes dentro desse processo de emagrecimento, além, óbvio, de uma alimentação saudável, né, escolha consciente? Então, vou falar até de pilares desses óbvios, né? Que são os óbvios mesmo que eu quero que você fale. Os óbvios. Não, mas no sentido de, sim, uma alimentação mais equilibrada, a atividade física. A gente tem que se mexer. Sim. Tem que se mexer. Hoje em dia, a gente faz tudo no celular, tem controle remoto pra tudo. Exato. Tem que fazer atividade física. Não fazer atividade física hoje, assim, pra mim é quase igual fumar. Exato. Todo mundo sabe que tem que fazer, né? Exato. Atividade física. Como todo mundo sabe hoje, mesmo escolhendo, que fumar não é saudável. Exato. Então, assim, a atividade física também é inegociável. É igual comer. Tem que comer, tem que fazer atividade física. E é interessante, até te cortando, mas quando a gente, né, eu já pratico atividade física desde os 16, 17 anos. Eu comecei com 16 anos indo pro colégio de bicicleta. E com 17 eu entrei na academia pra fazer musculação. Então isso já é muito... É geração malhação, né não? Geração malhação. Eu falo isso porque eu comecei com 16 anos também. Então assim, isso é muito da gente aqui que é 40 mais. É meio da nossa geração, né? Inclusive, a próxima convidada, ela veio dessa... Eu já conheci ela dessa época, porque eu admirava o corpo dessa próxima convidada. E eu treinava para chegar no corpo dela. Vocês vão saber quem é depois, no próximo podcast. Porque a gente tinha meio que isso nessa nossa geração do ano 2000, né? Mais ou menos, anos 2000. Sim. E como eu já venho com esse hábito, ontem, por exemplo, eu passei o dia inteiro gravando conteúdo e fazendo foto. Ontem foi um dia que eu não consegui treinar. E eu já sabia, eu gosto de treinar de manhã. E eu já sabia que hoje eu não ia treinar, porque tô aqui amanhã toda gravando e agora o podcast. Mas eu falei pra mim, ontem eu não treinei, mas hoje não tem essa possibilidade. Eu vou treinar à noite, que eu não gosto. Mas hoje eu vou. Porque eu como todo dia, então eu também sinto essa necessidade de treinar todo dia. E hoje eu vou, nem que seja pra fazer assim, um treino metabólico de 20 minutos, mas tem que ir. E aí, quando a gente coloca isso como hábito, o negócio flui, sim. né? Mesmo que você não faça na sua excelência. Sim, você trouxe alguns pontos aqui importantes. Eu falo que quem ainda não tá assim também é porque ainda não treinou direito. Porque endorfina é implacável. A verdade é que quando a gente tá acostumado com atividade física, a gente sente um bem-estar. Sim. E eu falo também que é muito superestimado. Nossa, eu não tenho vontade de fazer exercício. Tenho vontade de acordar 4 e pouca da manhã no frio. Não é essa vontade. Eu não tenho vontade de acordar pra amamentar o Bernardo. Eu não amamento mais. Mas assim, quando eu amamentava, desculpa, mas eu não tinha vontade de acordar pra ficar amamentando várias vezes à noite. Você faz. Mas porque eu não faço. Você sabe que você tem que fazer. Claro. E 2, você tem, inclusive, a recompensa de cuidar do seu filho. Claro. Né? Claro. Então, é porque você sabe que o que te faz bem é o resultado. Então, você não vai mais ali pensando na ação, né, de levantar para fazer. Você já aceitou que isso é um compromisso seu e de que está relacionado com o resultado, com como você se sente depois. Como que você vai se sentir, tanto em termos de corpo, mas em termos de bem-estar. Então, quem ainda não está assim, ainda não treinou o suficiente para sentir essa endorfina. Eu falo também que o adulto ele tem que escolher os vícios dele. Né? Tem que viciar no que faz bem. E a atividade física, ela acaba entrando nesse processo. Porque quem está treinando ali com consistência se torna realmente um hábito, né? E não é tão negociável como o exemplo que você acabou de dar. Porque como você está aqui trabalhando, você também vai fazer a sua parte. Então é alimentação, treino... Atividade física, sono.
Sono. A atividade física e sono, eles são muito negligenciados, né? A importância deles e o quando você ajusta esse ponto, os resultados que você tem em termos de saúde, em termos de corpo, mas inclusive de saúde mental, de clareza mental. E as pessoas acabam que elas estão cansadas e fadigadas e elas acabam dormindo menos. Sim. Elas chegam em casa, né? Ligam a luz e vão se anestesiar. Vão se anestesiar. Né? TikTok, Instagram, YouTube, fica lá fica dopamina. E não aí tem uma rotina tá cansado, não vai dormir, tá lá recebendo estímulos e vai dormir. Vai ter poucas horas de sono. Exato. E aí depois, né, vem toda essa epidemia de insônia que a gente tem também. Mas porque as pessoas também não ajustaram o hábito de rotina. Porque o sono começa na hora que você acorda, lá com a sua rotina diária pela manhã, rotina matinal, né? E aí, se você não come bem, não dorme bem, inclusive, você não vai comer bem, né? A gente tem estudos que mostram que quando você não tem horas de sono e qualidade adequada, você acaba fazendo mais escolhas também alimentares ali ao longo do dia e você consome até cerca de 400 calorias a mais por alimentos mais palatáveis, porque você vai buscar essa energia, você vai buscar essa recompensa em algum lugar. Né? Então, o sono é muito negligenciado e também é um... As pessoas sabem, mas ainda não, acho que não, né, não aceitaram, não entenderam que precisam realmente fazer essa mudança para o bem-estar, de um modo geral. De um modo geral. Então, a gente já falou aqui de alimentação, suplementação, sono, autoimagem. E aí a gente entra na mentalidade, né? Que é essa organização mental, estruturar uma autoimagem, porque no fim das contas é a mente que vai, né, ser um pivô para que todos esses outros fatores eles aconteçam. Sim. E suplementação, o que você acha da suplementação? Você gosta de trabalhar com suplementação no consultório para emagrecimento? O que você acha? Sim. Bastante. Cereja do bolo, né? Bastante. E, assim, eu realmente valorizo a suplementação. Eu sei que tem pessoas, tem profissionais que falam que, se você estiver se alimentando muito bem, você não precisa. Quem está se alimentando tão bem assim? 2, os nossos alimentos estão tão bem, bom assim, o nosso solo tá riquíssimo, né? Então, nem nossos alimentos, por mais que você tenha ali, ainda tem esteja comendo sua bacia de salada, não necessariamente ali aqueles alimentos eles vão estar ricos em nutrientes como eles deveriam ser. Né? Ele tá lá no sacolão, lá para não falar marca, já um tempão, né? Oxidado lá, né? Então, você não pegou na hora ali na sua horta, né? Seu alimento orgânico ali, com rotação de solo, né? Então, utilizam muito a suplementação, tanto de nutrientes, aí a gente faz de uma forma, né, bem de vitaminas e minerais de uma forma bem personalizada, mas eu gosto muito de utilizar fibras, eu gosto muito de usar colágeno, proteína de colágeno, pensando até numa saúde intestinal também, não é o colágeno para pele. Creatina, né, e a creatina também... A creatina é a top 1, né? E não só para treinar, como, né, muitas pessoas pensam, mas inclusive para essa questão da fadiga, para mais performance mental. Ômega 3 também, né, que vai trazer esse processo de desinflamação, vai ajudar bastante. Eu utilizo muito suplementação, isso com certeza todos os pacientes suplementam, eu suplemento, e isso a gente vai fazendo de uma forma bem individualizada, mas esses aí são os top 5, né? E vamos falar um pouco sobre remédios, medicações modernas para emagrecer? Vamos. Quando eu sou pós-graduada em endocrinologia, né? Então, quando eu me pós-graduei em endocrinologia, ainda não existiam esses remédios que a gente vê hoje, o Wegovy. É muito relativamente recente. A gente ainda estava na era do Victoza. E o Victoza estava sendo utilizado... Que já era inclusive, um outro momento, né? Porque antes eram só aqueles que deixavam... Sibutramina, bupropiona... Tiravam as pessoas da caixinha, né? Exato. Naltrexona, né? Bup com naltrexona. E aí depois veio o Victoza, que não era para emagrecimento, mas eles começaram a perceber que ele era indicado por diabetes, eles começaram a perceber que eles tinham ali alguma ação, questão sistema nervoso, sociedade, e depois que tinha uma ação benéfica para intestino, através, né, do GLP-1 e tal, e aí começaram a vir os outros. Saxenda, aí foi o Trulicity, aí depois foi o Ozempic, aí o Wegovy. Que muitas vezes ali as mesmas substâncias com nomes diferentes, né? E agora... Então foi liraglutida, a semaglutida, agora a gente tá com a tirzepatida, que é o Mounjaro. Sim.
E aí me fala um pouco assim, você acha que o remédio ele é a solução ou ele pode ser uma armadilha? Ele pode ser uma armadilha. Ele pode ser tanto solução quanto uma armadilha. Exato. Né? Porque ele não vai ser solução sozinho. Se a pessoa não fizer tudo isso que a gente falou até agora, né? Não adianta tomar ele e vai jogar dinheiro no lixo. Não, é exatamente isso. Uhum. A medicação, ela pode ser um auxílio, porque tem muitas pessoas que elas vão estar num grau de inflamação e no grau de obesidade que talvez não seja a gente só chegar aqui e falar que é rotina, que é mentalidade, porque ela simplesmente não consegue sair, né, daquele ciclo que tá. Então, a medicação, ela vai agir ali naquele momento auxiliando a bengala, né? Auxiliando essa pessoa ali a levantar e a começar a construir essa trajetória de reabilitação. Porque é uma reabilitação, né? Uma reabilitação do estilo de vida. Exato. E quando não é feito com cuidado, né? Com um controle médico, com controle nutricional, controle, às vezes, de psicólogo, né? Para todo esse processo de mentalidade mesmo, ele pode ser um tiro no pé. E a gente tem visto isso. Muito, né? A gente tem visto pessoas emagrecidas e sarcopênicas, né? Que é com extrema. E eu tenho recebido um monte, isso não era comum, mas eu tenho recebido um monte dessa pergunta na minha caixinha. E aí, quando eu vou ver a foto, é uma mulher jovem. E ela fala, o que eu posso fazer? Estou com sarcopenia. Aí eu já venho logo na minha cabeça. Eu falei, tá tomando remédio para emagrecer. Não está treinando. Está emagrecendo porque está parando de comer, porque o remédio tira a fome. E aí daqui a pouco vai acontecer igual aconteceu com a sibutramina. Sim, sim. E aí o que acontece é justamente isso. A pessoa se sente mais saciada, come menos. Exato. Quando ela vai comer, ela não tá ali num acompanhamento, não tá com essa necessidade, né? Não se colocou nessa posição de mudança de estilo de vida, de mudança de mentalidade. Quando ela vai comer, ela escolhe um alimento não nutritivo. Exato. Né? Não equilibrado. E aí, vamos colocar aqui, vai comer, sei lá, pizza ou chocolate. Ela não teve nutrientes, não teve macro suficiente, não teve uma quantidade de proteína adequada, e ela vai entrando nesse estado de ser emagrecida, mas entrando num processo de desnutrição e sarcopenia. Sim. E aí, também, se bobeia, para de comprar, é o tal do engorda o dobro. Sim. Né? Quantas vezes a gente ouve as pessoas falando assim, eu tomei tal remédio, depois eu engordei o dobro. E aí, o problema foi o remédio ou não foi ter utilizado de uma forma estruturada, conduzida, né, com todo esse processo aqui de mudança de estilo de vida, de uma alimentação, né, balanceada para que possa ser retirado depois de uma forma cuidadosa. Porque aí vamos entrar nessa questão já também. Então, essas pessoas, elas usam medicação, param, e depois dizem que foi um efeito rebote. Exato. E o problema não foi necessariamente a medicação, mas como que foi todo esse processo. Por quê? Também não basta simplesmente para emagrecer, você tem que fazer um emagrecimento, né, de uma forma saudável para que ele seja sustentável. Sim. Porque muitas vezes o mais difícil não é apenas emagrecer. É continuar. Continuar, claro. É igual o sucesso, a riqueza. Hoje eu estava vendo um podcast sobre isso, o cara falando. Às vezes o problema não é você chegar lá, né? Ficar rica, ter sucesso. Sustenta isso. Se sustentar, ter inteligência, cultura, inteligência emocional para você se manter nessa posição. E de fato é isso. Então, se não houve essa estrutura de mentalidade, de mudança de estilo de vida, que a gente sabe que tem que ser algo nutrido, porque qualquer coisa, qualquer desafio, qualquer mudança de rotina, às vezes você perde, né? Se isso não tiver esse acompanhamento, essa pessoa depois vai largar e vai ter realmente um reganho de peso. E engorda o dobro por quê? Perdeu massa muscular, a taxa metabólica dela não é mais o mesmo, o metabolismo realmente ficou mais lento. Exato. E aí ela vai engordar mais. Então você acredita que pode existir algum risco de criar dependência nessas soluções medicamentosas? E aí o problema não é do medicamento, mas porque o ser humano busca soluções imediatas o tempo inteiro. Rápidas. Vou te dar um exemplo prático, assim. Esses dias eu atendi uma paciente minha, e não tem nada a ver com emagrecimento, né? Ela estava me contando que ela tinha acabado de cair num golpe. E ela tinha perdido, sei lá, não sei quantos... Dinheiros, né? Réis, né? Aí ela me contou qual foi o golpe. O golpe era algo, tipo assim, eu posso estar errada, mas era algo tipo assim, ela estava investindo em coisa de luz solar.
Só que esse investimento, segundo, né, a empresa disse, enfim, ia render 2% a mais do que aquele dinheiro no CDB, que rende 1%. Pô, tentador, né? Aí, o que ela fez? Tirou, acho que o dinheiro dos investimentos dela e investiu no negócio lá de... O que aconteceu? Sumiu todo mundo, o dinheiro sumiu. Aí, eu até conversei isso na consulta com ela e depois eu fiquei pensando assim, cara, mas você não desconfiou que a promessa estava boa demais? Tipo, era 2% a mais no momento que a gente vive hoje, né? De inflação, etc. Desconfiou, então assim, a pessoa ela sempre quer o atalho. E com que base? É o remédio sem receita. Ela quer o atalho para conseguir chegar lá sem ter conhecimento naquilo que ela está se colocando. Por isso que o conhecimento liberta. E na saúde é a mesma coisa, assim, o papel do médico é instruir, é te dar conhecimento. Mas ninguém, Suzana, você é aluna da comunidade, por exemplo, né? Sim. Mas ninguém, um leigo... Aluna mentorada da Priscila. Mentoria, comunidade, eu vou contar para vocês. Um leigo não consegue ter aquele conhecimento, poxa, a gente não tem essa capacidade de dar um conhecimento para aquela pessoa em 1, 2 horas de consulta. É algo que você vai criando, que você precisa buscar. E essa questão do paciente querer ter conhecimento frente ao remédio que ele está usando, a dieta que ele está fazendo, né, o que estão indicando para ele, é uma das bases, inclusive, da medicina indiana de 5.000 anos atrás. Está escrito lá nos textos, né? Você precisa ter conhecimento acerca... inclusive. Exato, do que você está fazendo, porque o conhecimento liberta, né? E é exatamente isso que você acabou de falar. Sim, quando você conhece, você acaba tendo mais adesão, você entende os porquês, né? Você não está só recebendo ali, de repente, algumas coisas para você seguir. Então, isso se torna realmente mais embasado todo o seu processo, para que ele seja realmente, né, melhor. Sim. Né, tenha melhor resultado. Sim. E a ação diária, ela vence qualquer sabotagem. Sem rotina, você não consegue conquistar nada do que você quer. Pode ser emagrecimento, passar um concurso, a mentalidade, né? Então, como é que a minha metodologia? É uma metodologia da neurociência, né? A metodologia da repetição. Você sempre fica repetindo as reflexões que eu trago lá dentro da comunidade. Isso é para eliminar a autossabotagem que a nossa mente imputa todos os dias. Pensamentos negativos, pensamentos intrusivos, né? O próprio estresse, que não é que você vai ficar sem estresse, mas você vai aprender a gerenciar, controlar isso para não ir lá e querer comer, fazer um brigadeiro ali na hora porque tá estressada e quer comer durante o estresse. Então, assim, qual seria uma rotina prática para a pessoa emagrecer com mais consciência? Bom, eu posso falar um pouco do que eu faço. Sim, né? Acho ótimo. Porque eu tenho uma vida extremamente corrida. Empresária, esposa, mãe, médica. E assim, eu já trago de antes já essa construção de hábitos, né? Como a gente falou aqui, eu comecei cedo. E ao longo, né, desde os meus 16 anos, minha vida ela mudou muito. Né? Eu entrei na faculdade, depois eu fiz residência, eu fiz aqueles montes de plantões que a gente virava, né, vira-noites. Depois veio o filho. E aí, sempre uma coisa que eu falo é, a gente não tem que esperar a nossa vida se adaptar a gente. Né? Porque a vida vai mudando. Tem várias etapas, vão trazendo várias dinâmicas, vários desafios. Então, a gente vai ter que adaptar a vida que você está vivendo no momento. Por exemplo, eu gostava de treinar no fim do dia. Ai, ó, diferente de mim. Eu gostava de treinar. Eu treinava obrigada, porque eu tinha que fazer faculdade. Trabalhar no consultório, eu só tinha um fim do dia pra treinar. Não, mas eu gostava ali 5, 6 horas. Era realmente meu auge ali de treino. Até porque pra mim acho que funciona, porque minha mente tá cansada ali, eu ia pro corpo. Né? Então isso sempre funcionou pra mim. Só que aí, depois, né, empresa, filho, não tava acontecendo mais fraco. Sim. E aí o que eu vou fazer? Ah, não dá mais? Tive que levar pra amanhã. Né? Só que aí tem criança. E é bem cedinho, né? Aí tem criança, né? Criança acorda cedo. Sim. Então tem que ser mais cedo que a criança. E aí eu comecei a sentir falta, realmente, de rotina. Eu gosto de ter meu momento ali pra mim. Organizar minha mente. Eu gosto de escrever, né? Metas, clareza mental, organização, né? Você ter clareza ali dos seus próximos passos. Seja do dia, ou seja, né? Como metas de vida mesmo. E aí eu fui, né, trazendo, pouco a pouco, acordar mais cedo. Pra criar aquele meu ritual que eu falo ali, né? Eu acordo, tomo um cafezinho, meu café, meditação, oração, gratidão. E aí depois eu vou pro treino. Tudo isso antes do meu filho acordar. Ou seja, bem cedo, tá, meu amor? E por que isso é importante? Né? Isso é importante. Traz essa clareza mental. Você começa o dia... Eu não gosto de começar aquele dia correndo. Sabe, criança, não sei o quê. Você já acorda, você já começa o dia... No tem 220. Não tem que,
sabe? Né? Ali no que você tem que fazer. Então, é uma forma de eu me nutrir antes. Eu acho que isso é tão importante pra mulher, né? De ter um momento dela ali, de chegar na gente, né? De encher o meu potinho para que depois eu possa dar pros outros. Então, foi fácil? Não foi fácil. Quantas vezes eu coloquei despertador, eu falo, levantava da cama, ficava no sofá. Eu não ia pro treino. Não ia. E o que eu fazia no dia seguinte? Despertador de novo. Sim. Um dia começou a acontecer. Tá, entendi. E aí começou a acontecer. Você foi treinando. Eu fui insistindo, porque aquilo é não desistir. Sim. Não estava acontecendo no final do dia, tinha que acontecer de manhã. Sim. Ainda não tá dando. Não vamos achar que ia acordar mais cedo ali, que de repente você vai sair na performance de treino. É porque você acorda 4, né? 4h30, 4h40. É bem cedo, é bem cedo. Mas nesse horário aqui, eu ainda tava acordando. Eu tinha que treinar às 6, então era 5h45, porque eu tava ali, e aí eu ficava. Por quê? Eu fui trazendo aos poucos. Tá. Aí eu começou a acontecer o treino. Só que eu acordava correndo pra treinar. E aí eu comecei a sentir falta de ter um pouquinho mais de ritual ali de manhã, no momento. Fui trazendo mais cedo. E hoje entrou na rotina. Ou seja, não foi de uma hora pra outra, né? Você foi se readaptando. Passo a passo. E o que faz diferença? É você ter a intenção. Tá? Claro. Isso vai ter que acontecer. Vou ter que dar um jeito de fazer isso. E aí você tenta. E você tenta. E você tenta. Até que esteja fluindo. É aquela música do Raul Gil, né? Do Tentar. Agora eu esqueci. Raul Gil? Tem uma música dele. Raul Gil, não. Ai, gente, qual é o nome daquele cantor? Alguém me ajuda? Qual o nome daquele cantor da música do Tentar? Solta a música! Eu vou descobrir Solta a música. Vocês procurem aí no Google agora, na questão de honra, a música do Tentar. Tente outra vez. Raul Seixas, de onde que eu tirei Raul outra vez? Raul Gil, não, pega seu banquinho e sai de banquinho. Deixa eu pegar meu banquinho aqui. Isso aí. Raul Seixas. Mas é isso, é tentar outra vez. Mas é isso, tentar outra vez. E tentar, até você conseguir. A partir daí você persiste, né? E aí a gente vai para a questão da autoimagem, para a questão da mentalidade. O que você quer para sua vida? O que você quer ser? Quem você quer ser? Né? E quais são os hábitos que essa pessoa que você quer ser tem? E é isso, vai ter. Não tem outro jeito de chegar lá. Tem alguma dica de ouro assim que você daria para uma pessoa que sofre com esse efeito sanfona? É fazer exatamente isso que você explicou agora, né? Porque assim, ela sofre pelo efeito sanfona. Porque em algum momento ela determinou isso, e talvez ela tenha ido pelo gás do momento, pela motivação. Isso não chegou a virar um hábito, e hábito não é um dom. Não é, eu não tenho disciplina. Não, isso não é um dom. Não é uma coisa que necessariamente, né, você nasce. Né? É você repetir. Sim. É um exercício. Você cria essa habilidade para determinada coisa. Se for outra coisa, você já vai ter que criar de novo. É engraçado você estar falando isso, aí eu volto lá nos meus 16 anos, né? Tudo começou andando de bicicleta. Aí eu vi o meu corpo mudar. Eu era muito magra, eu não gostava de ser magra. E aí eu vi o meu corpo começar a mudar porque eu tava andando de bicicleta. Aí eu falei, bom... Começou a gerar uma imagem. Então vamos entrar na academia, porque vai ser interessante. Aí nunca mais eu saí da musculação. Às vezes eu até mudo, não faço mais, já tem tempo. Mas fiz crossfit, depois voltei pra musculação e... é isso. E provavelmente ao longo dos anos, teve momentos que você conseguiu treinar mais, teve momentos que você treinou menos. Sim. E isso faz parte, né? Faz parte da vida. Com certeza. Eu falo assim, a ideia é tentar não largar. Exato. Não é porque surgiu alguma coisa, não vai dar pra fazer. Como que você falou, vou fazer 20 minutos que seja. 20 minutos que seja. Nas minhas 2 gestações eu ganhei 30 quilos. E não foram assim, 30, 28, 30 quilos, porque eu comi... hambúrguer e pizza a gestação inteira, porque chegava no final da gestação, eu já tenho alterações metabólicas genéticas, em via de metilação, o fígado eu incho. Isso aconteceu nas 2 gestações, então na primeira até emagreci mais rápido, na segunda eu demorei um pouco mais, e aí agora, né, você até falou, nossa, você tá mais magra, todo mundo tá me vendo, né, tá vendo, nossa, tô mais magra porque eu já emagreci mais ou menos uns 7 quilos, desde quando o Bernardo parou de mamar, que tem, sei lá, foi desde novembro? Acho que foi ali no outubro. Dezembro, mais ou menos. De dezembro pra agora, já emagreci isso. E é isso, assim, eu não tava emagrecendo antes porque eu não tava tendo mais essa constância que eu tinha antigamente no treino, porque o meu foco tava em outro lugar, tava no filho, tava
em voltar a produzir conteúdo, em voltar a trabalhar aos poucos e voltando, né? Agregando mais conteúdo para a comunidade Saúde Conectada. E é isso, a cada momento a gente vai vivenciando ele e adaptando. E eu acho que é não dizer, agora não vai dar para eu fazer nada. Tem 20 minutos, faz 20 minutos. Tem 10 minutos, faz 10 minutos. Não é que necessariamente você vai mudar o seu corpo com 10 minutos de treino, mas você continua com o exercício do comportamento. Sim. Porque se perder esse exercício do comportamento, começar do zero é sempre mais difícil. Você sempre vai precisar demandar mais energia, e não tô falando só do corpo, mas energia mental mesmo, para você sustentar esse comportamento depois. Aí eu até costumo brincar, ó, nunca chute o balde. Tenha sempre ele em vista. A hora você tá carregando, a hora você tá puxando, a hora você tá dando um chutinho nele. Mas se você perder ele de vista, talvez você não encontre. Então vai deixando ele ali por perto. E aí, como que você vai carregar ele, vai depender do momento de vida. Mas deixa ele ali por perto. Sim. Valorize o pouco, porque pouco é melhor do que nada. Exato. E, Suzana, antes da gente encerrar, conta um pouco pra gente aqui qual é a sua clínica. Ela é dona de clínica com a gente. A Suzana, ela é minha mentorada, então ela faz parte lá da Mentoria Casulo. A gente já tá junto o quê? 1 ano e meio, mais ou menos? Quase 2. Quase 2. Já tem um tempão aí, né? Quase 2. E ela vem se colocando nessa autoimagem mais de produtora de conteúdo e já tá começando a produzir, tem desafios, né, na internet que auxiliam muito as mulheres nesse processo de emagrecimento, principalmente as mulheres 30 a mais, 40 a mais. Então conta um pouco pra gente aí o que você faz da sua vida de médica, da sua vida de produtora de conteúdo e deixa aí os seus contatos também aqui para o pessoal te procurar. Sim, então eu sou sócia do Instituto Nutrindo Ideais, que é uma clínica multidisciplinar, de medicina personalizada, de ponta, que a gente realmente ali, todo mundo tem uma visão integrativa, todo mundo se atualiza ali o tempo inteiro, a gente tem inclusive momentos, né, que a gente tem aulas, realmente tem trocas, muitas vezes até semanais, então a gente tem sempre essa troca para que esteja todo mundo alinhado, né? E sempre mais atualizado e trazendo essa medicina que a gente, né, que a gente ama. É a medicina de verdade, né? A medicina real é essa medicina conectada. A cura, né, de todos, de todos os corpos, corpo, digamos mente assim. E alma. Corpo, mente e alma. Então é a Nutrindo Ideais de Niterói, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E sim, falando assim, eu sou a mentoranda da Priscila por conta disso que a gente falou, né? Na consulta, muitas vezes, a gente não consegue passar tudo em uma hora. Não dá. Porque a gente tem ali a parte de medicina, mas tem muita parte de comportamento, de como que você vai pensar, de quais são as escolhas que você vai fazer. Então, sentindo falta disso, né, de conseguir passar mais dessas questões ali de escolhas, do dia a dia, de comportamento, né, eu criei essa intenção, né, de começar a produzir mais conteúdos nesse sentido, né, de trazer essa mentalidade, de trazer essa rotina diária de como que a gente constrói corpo, mente e alma mais saudáveis. Então, para te encontrar é na Nutrindo Ideais de Niterói. Nutrindo Ideais e ela de Niterói. Tem o desafio e seu Instagram. @DRA Suzana com Z Lessa, _. E sim, tem o desafio 21 dias, que é justamente eu junto com a nutricionista Verônica, em que a gente fala muito sobre emagrecimento, sobre desinflamação, mas trazendo muito essa questão de comportamento, de mentalidade, para que isso seja sustentável, inclusive. E a Suzana é PhD nesse negócio de mentalidade, viu, gente? PhD, tá? Isso aí é uma coisa que eu estudo muito. Há muito tempo. Antes da medicina, inclusive. E pratica. Isso que é importante. Então, emagrecer, galera, não é só perder quilos. É sim desinflamar, se reconectar, mudar, ajustar a sua autoimagem e ter mais tranquilidade dentro da alma, né? Tomar posse de um corpo que coopera com esse emagrecimento, porque o nosso corpo ele não tá contra a gente, pelo contrário. Os sinais e sintomas de inflamação são mensagens para você acordar e falar, opa, peraí, eu tenho que mudar, só que você deixa, vai no automático e quando vê, a panela explode. É o tal do você tem fome de quê, né? Exatamente. Para se emagrecer, talvez você tenha que saciar mais do que apenas o seu corpo. Exatamente. Então, obrigada a você que está aqui assistindo com a gente o nosso retorno do Conecta Talk. Obrigada, Suzana, pela disponibilidade de estar aqui. Adorei, obrigada. Eu sou uma pessoa assim muito abençoada. Eu sempre falo isso por ter alunas incríveis e maravilhosas como você. Adorei, obrigada. Adorei. Tchau.